Vou pensar, o que vocês conhecem de Nicodemos? O que vocês acham que é Nicodemos? O Nico, para os mais íntimos. Qual a ideia que vocês têm desse homem? Não tem ideia nenhuma. Gente, vocês não nasceram em igreja não? Tem crente nisso aqui não? O que vocês pensam de Nicodemos? Eu acho que hoje eu escandalizei vocês com Nicodemos, eu dei uma estragada no Nico. Quem que é Nicodemos? O que vocês acham? Um religioso, quem que falou isso? Pastor Paulo não vale. Pastor Paulo é crente. Agora é religioso. Assim, qual a ideia que vocês tinham de Nicodemos? Eu não tinha ideia nenhuma de Nicodemos. Grande seguidor da lei, mas assim, você tinha uma impressão de que ele era um cara legal? Sim. É? E aí agora você não é mais legal? É, ele era legal. Irmão Elton. O seriado da Netflix, ele parece ser legal, né? Não, no Chosen, mas o Chosen ali também ele é meio suspeitão. O Chosen, ele faz um retrato do Nicodemos meio esquisito. Você vê que ele só está o quê? Ele parece mais Pedro do que Nicodemos. Vai de noite, vai cercando, mas você não vê ele envolvido. Você não vê ele envolvido. O texto diz que, vamos voltar lá em João 2, 23. O texto diz que Jesus não se confiava a eles. Um dos problemas que a gente tem com a Bíblia, quem tem Bíblia aqui? Você sabe por que eu não trago a Bíblia? O papel? Porque eu não leio, eu não enxergo. Eu não enxergo. Eu vou mostrar para vocês como que é a minha Bíblia. Não, a minha religião não permite usar óculos. É assim que eu leio a Bíblia, com a letra desse tamanho. Você está nessa também. Então, olha lá. O que acontece é o seguinte, são esses títulos que colocam na Bíblia. Quem colocou esses títulos na Bíblia? Quem colocou número na Bíblia? João, quando ele escreveu, ele colocou o título? Não. Quem colocou o título e quem colocou os números, foi a imprensa. E por que a imprensa fez isso? Os tradutores da Bíblia. Para ficar mais fácil o quê? A leitura, o acompanhamento. Mas não foi o apóstolo João que escreveu assim o título. E se você pegar uma Bíblia mais assim, com uma tradução mais fiel ao texto, do capítulo 2, verso 25, para o capítulo 3, não tem título nenhum, vai direto. Alguém tem uma Bíblia de papel que o texto está corrido, sem um título entre o 2 e o 3? Dá uma olhada aí. Não, sua Bíblia é Bíblia de internet. Tá, a tua tem, do capítulo 2 por 3, tem título? Tem título. Qual o título que está? Olha aí, ao óculos. Jesus instruiu Nicodemos acerca do novo nascimento. Aí parece que a história começa onde? No 3. Como o texto de vós, maridos, sede submissos às vossas mulheres do Senhor. Amém? O texto diz isso. Vós, maridos, sede submissos às vossas mulheres do Senhor. Amém? Ah, na minha Bíblia está assim. A Bíblia, como que é? Vós, mulheres, sede.
Só que tem um versículo antes, que é o 21, que a gente não lê. A gente só vai para o 22. O que diz o 21? Vamos ver o que diz o 21? Efésios. E aí agora a gente vai criar um problema, porque a gente não leu o 21. A gente já corre direto no 22. O que diz o 21? Efésios 5, 21. Submetei-vos o quê? Uns. E aí vem o 22. Quem gosta do versículo 21? Eu não gosto, eu prefiro já pular para o 22. O 21 não é legal. Não é melhor a gente já ir para o 22? O 21. O que diz o 21? O que diz o 21? O quê? Os homens são submissos às esposas? Tem que ser ou não? Você faz o que você quer? Me fala aqui, eu quero ver um homem que está aqui presente, casado, que faz o que quer. Levanta a mão. Cadê a Marli? Não, lá está. Não tem um. Não tem casamento. Não existe casamento. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, vou onde eu quero. Não existe casamento assim, existe? E se tiver um homem que faz isso, ele acabou com o casamento dele. Não tem casamento. Mas vamos falar de Nicodemos, vamos falar mal da vida de Nicodemos, que é melhor. Vamos para lá? Então, João capítulo 2. O verso 23 mostra isso, que Jesus estava em Jerusalém pela festa da Páscoa. Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos e não necessitava de alguém que lhe desse testemunho do homem, pois bem sabia o que havia no homem. E aí é a introdução da história de Nicodemos. Então vamos para o capítulo 3. No capítulo 3, começa a falar desse homem que foi ter com Jesus. Ele é uma autoridade. Ele é um dos, na tua Bíblia está, um dos principais. Líder, príncipe, chefe, governador. A gente está falando com qualquer um? Não. A gente está falando com a nata. E o que todo sumo sacerdote, o que todo sacerdote é? O que todo líder espiritual é? Santo. Amém? Alguém questiona isso? Talvez não seja, mas o que se espera deles? O que se espera de um líder espiritual? O que se espera, gente? Outra, vocês têm noção, dá medo de ver esses homens lá em Israel, como eles andam, com aquele cabelo, com o negócio. E dependendo do rabino, eles são muito duros. Eu gosto muito de uma série chamada Shitzel. É bem simples, ela é muito interessante, mostra os costumes do povo de Israel. Chama Shitzel, está na Netflix. Nossa, assim, é lindo ver como eles tratam a Torá. Eles entram em todas as casas, tem o mezuzá,
eles têm que colocar a mão no mezuzá, eles têm que recitar Deuteronômio capítulo 6 antes da comida, tudo. Você olha aquilo, a escola das crianças, mostra bem o costume de Israel. Eu gostei demais da série, porque mostra bem esse contexto. E o rabino, então, ninguém dá um passo sem falar com o rabino. E quando um rabino se converte, ele tem que fugir. Ele vai ser morto. A gente tinha um rabino, a gente tinha um sacerdote que se converteu, muito famoso no Novo Testamento. Como se chama ele? Que ele estava sendo preparado para assumir mesmo o sinédrio. Quem que era? Paulo. Vamos continuar então o texto? Ele veio à noite. É interessante, por que ele coloca esse detalhe noite? Por que ele põe essa palavrinha noite? Depois a gente vai ver. E ele disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Como que um mestre, um rabino, chama o outro de mestre? Ele chama Jesus de mestre. Por que vocês acham que ele chama Jesus de mestre? Quando alguém se aproxima de você e diz assim, mestre, não sei se alguém já te chamou de mestre. Alguém aqui já foi chamado de mestre por alguém? Aqui? Oh, excelente guru. Lembra disso? Oh, excelente guru. Captei a vossa... Rolando? O que Rolando Lero era? Rolando Lero. O que ele fazia? O que ele fazia? Mestre, oh venerável mestre, oh mestre. O que Nicodemos está fazendo? Oi? Bajulando. Está jogando o quê? E por que ele está jogando confete? O que ele quer ouvir do outro lado? O que ele quer ouvir do outro lado? Mestre Nicodemos. Mestre Nicodemos. Queria aquela conversa do tipo, sabe o quê? Amigos, semana uma pessoa conversou comigo 1 hora, contou toda a história da vida dele, falando todas as lutas, todas as dificuldades, né, o problema no casamento, falou do quanto ele se consagra, do quanto ele se entrega, de quanto ele vai ao monte, ora, jejua e acontece isso. E depois que ele falou 1 hora, terminou, eu falei, eu posso falar com você? Ele falou, pode. Eu falei, cara, não entendi nada que você falou. Mas como? Não entendi nada, cara. Esse Deus que você crê não é o Deus que eu creio, não, cara. Cara, tua igreja parece mais um quartel-general, cara, é só guerra. É só batalha, é só vitória. Você vai... Cara, eu não entendo isso, não. Eu acho que, sei lá, cara, não entendi nada que você falou, cara. Não é o Deus que eu creio. Não, cara, não entendi, não. Meu Deus não é assim, não. Não, pô, porque toda hora tem alguém fazendo um trabalho pro cara. Toda hora tem alguém que fez alguma coisa para ele. Eu falei, mas que raio de Deus é esse? Seu que não te protege. Porque o meu diz assim, maior é o que está em vós do que aquele. E o meu diz que aquele que é nascido de Cristo, que é nascido do Evangelho, que é nascido de Jesus, o maligno, toda
hora, cara, toda hora alguém fez um negócio para você e pega. Cara, então, não, desculpa, cara, eu não entendo isso não. Não é de Deus não, esse trem não, cara. Eu não vou na tua igreja não. Eu acho que eu ainda não estou nesse nível. Nicodemos queria ouvir de Jesus isso. E ele enche a bola de Jesus. Ele diz assim: eu te conheço. Não estou te seguindo agora. Aí vem o Chosen. No Chosen é exatamente isso. No Chosen, desde o capítulo 1, eles mostram ele perguntando quem era Jesus, eles mostram ele andando na cidade, quem que é. E quando ele vai abordar Jesus, ele fala isso, ó. E ainda ele enche a bola dizendo o quê? Deus está com você. Como é que Jesus trata a mulher samaritana? Como é que ele trata a mulher samaritana? Rispidamente, dura. Não, ele trata com um amor muito grande. Ele olha para ela e diz: você precisa da água viva. Mas para esse, o que Jesus fala? Vamos lá. Quer ver eu pegar a veia de alguém? Vou pegar a veia. Você precisa nascer de novo. É legal ouvir isso. Você já imaginou vir alguém aqui e dizer: pastor, me dá o microfone, o senhor precisa nascer de novo? A gente tem um amigo, o pastor Gilson Breder. Ele é cunhado do pastor Fernando. O Gilson Breder já era pastor da igreja de Vila Euro. E numa noite eles receberam um pastor, um missionário para estar pregando. E o pastor fez um apelo. E o Gilson Breder veio na frente e se entregou a Jesus. É por isso que eu não faço apelo aqui. O que vocês acham do pastor da igreja vindo à frente e falar assim: eu preciso ser batizado nas águas? Porque quando criança eu me batizei, mas fui na onda. Hoje o pastor Gilson Breder é pastor de uma das maiores igrejas em Campo Grande, que é pastor da primeira igreja batista de Campo Grande. E ele esteve no meu concílio. O que vocês acham disso? É legal? Se tem uma coisa assim que em casa o negócio pega, com o filho, com qualquer um, a coisa pega, é quando você olha assim e diz assim: você precisa se converter. Você quer ver a veia pegar? É quando um olha para o outro e diz o quê? Né, Alessandra? Falar isso para o irmão Reginaldo: Reginaldo, você precisa se converter. Quem gosta de ouvir isso aqui? Oi, você falou isso para o Alessandro? Não. É a mesma coisa você falar de Jesus para uma pessoa que nasceu no berço e afastou, não está mais no caminho, né? Então você vai falar de Deus, ele sempre tem uma resposta, né? Está na Bíblia, né? Ele sempre vai, né? É bem difícil falar de Jesus. O que é mais fácil, evangelizar alguém que nunca conheceu Jesus ou um desviado? Não posso falar mais desviado, é desigrejar.
Não pode. Desviado dá processo, judicializa agora. Vai judicializar agora. Não pode falar mais desviado. Oi? Então agora é isso. É desigrejado. O que vocês acham de olhar um para o outro e falar assim, você precisa nascer de novo? Quer ver uma coisa? Odair sofreu demais isso, né, Odair? Porque você era de Jesus, você era convertido. E as pessoas insistiam que você tinha que se converter. E ele quase se desviou porque ele era convertido. E as pessoas falavam para ele se converter. Porque eu não faço parte do estereótipo que as pessoas esperam. Vocês não podem ouvir o que esses dois meninos tocam. E eles não me levam. E eles alcançam um público que a gente não alcança. O que vocês acham dessa pergunta? O que vocês acham dessa pergunta? É sincera? Oi? Pegadinha? O que vocês acham? Como pode alguém nascer de novo? Ele pode voltar no ventre da mãe? Ele sabia do que Jesus estava falando. Quer ver uma coisa? Você precisa amar a tua esposa, você precisa perdoar teu marido. Pastor, o senhor conhece ele? Você conhece? Às vezes a gente pergunta para Deus, Deus, o senhor conhece ele? Qual que é a resposta de Deus? Fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Como é que pode alguém voltar no ventre? Isso é impossível. Jesus não está falando disso. Está falando disso? Conversa não é nesse nível. Não está falando disso. Não é isso? O que Jesus está falando? Você sabia que, agora eu não peguei o texto, em Ezequiel fala sobre isso? Ezequiel já falava de nascer do Espírito e nascer da água. E ele, sendo um doutor da lei, ele sabia disso. Ele sabia disso. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nicodemos, você vê que Jesus ele nem diz assim para Nicodemos, não é disso que eu estou falando. Jesus nem responde. Jesus não responde. E o capítulo 3 é o capítulo mais evangelístico que tem na Bíblia. É ou não é? O capítulo 3 de João é o capítulo evangelístico da Bíblia. Jesus olha para ele e diz, carne é carne. E o que nasce do Espírito é Espírito. Você está surpreso disso? Você sabe disso. Você sabe disso, que é necessário que nasça de novo. Se você ler a partir de agora até o final,
Nicodemos não responde, não tem mais nenhuma fala de Nicodemos. Parece que ele foi embora. Parece que o assunto acabou. Ele não retruca mais. Você pode ler do verso 8 até o último versículo, acho que dá 36 versículos. Não tem uma fala de Nicodemos. Ele não retruca, ele não diz não, ele não diz que quer, ele não diz que não quer. Ele some do mapa. Ele não aparece mais. Quer ver? Só para a gente, depois a gente volta. Desculpa. Como pode ser isso? Você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Ele não responde, daqui para frente. Não responde, não aparece mais, Jesus vai falando tudo. E ele não responde. Não tem uma resposta dele. Vocês podem procurar o capítulo inteiro e ele não aparece mais. Ele sumiu. E você sabe quando que ele vai aparecer? Vamos ver João capítulo 7. (50 a 52). Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: olha aí, doutor, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? No Brasil, sim. Eles responderam: você é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então, cada um foi o que ele fez? E aí ele aparece uma terceira vez. A terceira vez que ele aparece, vamos lá em João 19, 39. Qual a palavrinha que eu pedi para vocês guardarem? Qual a palavrinha? Aparece ela de novo? Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus. Como ele ficou conhecido? Como aquele que visitou Jesus? Por que ele só aparece agora? Por que ele não aparece antes? Por que ele só aparece na morte de Jesus? Jesus agora está morto, mas ele apareceu. Por que ele apareceu agora que Jesus está morto? Oi? Porque para ele aparecer, no caso assim, não aparecer, mas para que ele fosse mencionado, ele tinha que abrir mão dele e seguir a Jesus. E por que agora que Jesus está morto, ele vai lá, requer o corpo, quer embalsamar o corpo? Oi?
Remorso? Oi? Quer estar em evidência? É isso. Gente, agora que Jesus está morto, o que isso me compromete? Me compromete o que aparecer do lado de um? Agora que ele está morto, eu viro crente. Agora é fácil ser crente. Está morto? O que alguém vai falar para mim? Ainda vai dizer que eu sou um cara caridoso. Alguém segue algum morto? Alguém é discípulo de morto? Alguém crê em morto? Agora que ele está morto, ele aparece. Antes da eleição, eu não aparecia do lado. Ganhou a eleição? O que vocês acham? Vocês acham que eu estou viajando? Olha o que diz o texto aqui. Né? Ele foi lá e pediu a permissão, veio e levou o corpo embora. Mas o texto insiste em dizer que ele foi à noite. Tem muitos novos crentes ainda chegando na igreja que ainda tem dificuldade de assumir para a família que vai ao culto. Medo de rejeição, cobrança, tem medo de falar para os amigos que vai à igreja. O que vocês acham? Porque quem que aparece agora? Ele, José de Arimateia. Se ele fosse discípulo de Jesus, o que ele teria feito? O que ele teria feito? O que Mateus fez? O que Mateus fez, não, José? O que Mateus fez? Abandonou tudo e seguiu Jesus. E o que Jesus fala? Que quem quiser vir após mim, o quê? Quem quer vir após mim, o que tem que fazer? Tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. Você vai encontrar uma série de discussões na internet, em vários livros históricos, se Nicodemos foi ou não salvo. Nicodemos foi salvo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O que a gente vê é o que a palavra de Deus mostra para a gente. Perguntas? Às vezes ele vai vir aqui e vai falar que tem outra visão, não é a mesma, quer ver? Paz, irmãos. O pastor disse, ninguém sabe se ele foi salvo ou não, mas ele também disse que o capítulo 3 é o capítulo de maior evangelização. Então ele deu ensejo a Jesus de trazer
o plano de Deus. É interessante como Jesus não olhou para a aparência dele, não estava impressionado com o fato dele ser um mestre, dele ser um príncipe entre os judeus. Jesus expôs no capítulo 3, de maneira contundente, que ele era a serpente que foi levantada no deserto. Ele diz: importa que o Filho do Homem seja levantado, como Moisés levantou a serpente no deserto, para que todo que nele crê tenha vida eterna, seja salvo. E aí ele segue mostrando que aqueles que querem vir para a luz, Nicodemos foi à noite, e Jesus vai falar nesse capítulo que aqueles que vêm à luz, é o contrário, vem à luz para suas obras serem expostas e ser transformado. Então, no capítulo 3, nós temos isso. 3,16, qual é o versículo? Todo mundo sabe de qual? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o novo nascimento, aqui o pastor definiu de achar o propósito, mas a palavra fala de nascer da água e do Espírito, nascer de cima, nascer de Deus. E a maneira mais simples que eu encontrei de explicar o novo nascimento é ver como foi o nascimento de Jesus. O que tem a ver o nascimento de Jesus com o novo nascimento? No meu entender, é assim. João começa dizendo que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, quer dizer, ele existia, ele sempre existiu. Mas diz no capítulo 1 de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Então vamos para a história. Uma moça estava desposada, estava comprometida com um moço chamado José, e o nome dela era Maria. E o anjo chegou e ela assustou, e o anjo disse: não temas, Maria, Deus te escolheu, você vai ser mãe do Salvador. Mas como pode ser isso? Eu sou uma virgem. E ela está ouvindo a palavra que ela vai ser mãe. Como pode? E o anjo disse assim: não se preocupe, o poder do Altíssimo virá sobre você, o Espírito Santo, pelo que o ente que nascerá de ti será chamado Santo, é o Filho de Deus. E ela disse: está bom, seja feita a tua vontade, seja feita conforme a tua palavra. Pimba! O que aconteceu? O Verbo, que era Deus, que estava com Deus, que criou todas as coisas, que sempre existiu,
era um embriãozinho no ventre de Maria. Por quê? Por causa da palavra de Deus. O anjo estava falando a palavra e ela creu. Tanto é que poucos dias depois ela vai encontrar com Isabel, e Isabel sauda e diz: ó, onde vem a mãe do meu Senhor? O bebê está lá. Então, como foi a encarnação? É um mistério, a encarnação de Jesus. O Espírito Santo reproduziu no ventre de Maria Jesus. E aí então nós pegamos, como que é o novo nascimento? Eu ouço a palavra de Deus, diz que nós somos gerados de novo pela palavra de Deus. Isso está em 1 Pedro, gerados de novo pela palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus e você crê. Você é gerado de novo. É uma nova criatura. Paulo fala: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus diz: não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Então nós nascemos uma vez nesse mundo, somos carne, e precisamos nascer de novo, que é receber a vida de Jesus. Então, no propósito de João, porque vamos lembrar o seguinte também: João não é um repórter que está acompanhando Jesus e escrevendo o seu livro. Aconteceu isso aqui, João Batista apontou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, aqui no capítulo 2, Jesus está em Caná da Galileia, transforma a água em vinho. E capítulo 3, Nicodemos, e capítulo 4, a mulher samaritana, e 5, o paralítico, e 6, a multiplicação de pães. Não é essa história. Ele não é um repórter. João escreveu isso no fim do século. Quase 60 anos se passaram do tempo de Jesus quando João escreve o Evangelho. E ele tem um propósito em escrever o Evangelho. Ele vai escolher fatos, ele vai escolher aspectos do ministério de Jesus que ele viveu há 60 anos atrás, porque ele tem um propósito. Está escrito no capítulo 20 qual é o propósito. Ele diz assim: muitos sinais foram feitos por Jesus que não estão escritos no livro, mas estes, ele podia dizer, eu escrevi para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Então, o propósito de João é que cada um que leia o seu Evangelho tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Isso deve ser a tônica principal. Você vai ler o Evangelho para saber que tem a vida eterna. E todo o Evangelho gira em torno disso. E é pela fé. É crer. A palavra crer aparece 98 vezes. Em contraste com 15 que aparece em Mateus, talvez 9 que aparece em Marcos, e Lucas talvez 11 ou 15, eu não estou lembrado, mas são 98 vezes que aparece a palavra crer, se você crer. Então, eu creio assim, pastor,
que o novo nascimento é esse momento que você encontra com Jesus e você encontra sentido na vida. Você está caminhando numa direção e na outra. Você está na noite e aí muda para sempre. Uma vez gerado, é filho de Deus. Porque João diz assim: ele veio para os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando isso acontece? Quando você ouve a palavra e você recebe, você crê. Como Maria, seja feita conforme a tua palavra. Na hora, no momento. Como Jesus, no capítulo 4, nós temos o caso do senhor que falou: o meu filho está morrendo, vem, por favor, faça alguma coisa. Jesus falou assim: vai, seu filho vive, pode ir. E ele foi, ele creu, foi. E aí ele encontra os servos que vêm, ele diz: o menino está bom. Ele diz: mas que hora que foi? Foi a tal hora. Ele falou assim: é a hora que Jesus falou. Quer dizer, quando Jesus fala, quando a palavra de Deus fala, é imediatamente. Então, quando o anjo falou com Maria e ela creu, imediatamente. Tanto é que 9 meses depois ela teve o filho. Quando passou o tempo, ela teve o filho. A cura do menino aconteceu exatamente na hora que Jesus falou. E quando acontece com você? É na hora que Jesus fala. É como o pastor contou do pastor que foi à frente, recebendo o apelo, ele nasceu de novo. Então, ele não tinha nascido. Não vamos admirar se alguém hoje vem e fala assim: eu quero, eu quero agora. É para você. Eu não sei se você é nascido de novo, mas se você está ouvindo. Aliás, essa noite eu fiquei muito tempo, porque eu estava muito cansado. Essa semana foi uma semana de muito trabalho, eu estava exausto, e eu tive muitas câimbras. Eu falei com a Alice que eu estava sentindo que os músculos estavam doloridos, então eu dormi como nunca, mas à noite eu tinha uma inquietação no meu espírito, assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se hoje ouvirdes a sua voz. Quando foi isso? A primeira vez que aconteceu isso foi lá no deserto. O povo ouviu a voz e não obedeceu. Mas aí Davi fala de um outro dia, um dia que se chama hoje, um dia que é agora, um dia que para mim era ontem à noite. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Tem que ser assim: pimba, tá aí, pegue, é sua. Eu gosto de trazer a lembrança também daquela mulher que 12 anos sofria de uma hemorragia. Já tinha padecido por muitos médicos. Ela ouviu a fama de Jesus e ela disse consigo mesma: se ao menos eu tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. Veja, o que ela estabeleceu foi o seu alvo, foi a sua fé. E ela encontrou forças. Mulher anêmica, uma mulher sofrida, encontrou forças para ir abrir a multidão até tocar na hora dos seus vestidos.
quando tocou, pimba. Jesus disse: epa, alguém me tocou. E os discípulos disseram: é lógico, olha a multidão, como te aperta, a cotovela de todos os lados, alguém te tocou. Eles: não, eu senti, saiu o poder, e ela não podia encobrir, ela disse: sou eu. Mas por quê? Porque ela estabeleceu um alvo, e o alvo que você estabelece é instantâneo. Aquilo que você crê, é como você crê, é na hora que você crê, é assim que funciona. Amém? Silas, põe João 3,5 para mim. E a gente vai ver esse diálogo agora. Quando Jesus olha para ele e diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Eu estou surpreso de você pensar dessa forma. Fica surpreso não. Que eu estou dizendo que é necessário nascer de novo. A maior crise dos meninos criados dentro da igreja é saber qual foi o momento que eles nasceram de novo. Porque a vida deles sempre foi dentro da igreja. E muitas vezes a gente comete esse erro com os nossos filhos de não falar para ele do amor de Cristo e qual é o momento que ele vai aceitar Jesus. E é interessante que Jesus fala que o vento sopra onde quer. O que Jesus está dizendo? Você vê o vento, você toca no vento, você pega o vento? Não, você o escuta. Aquilo que o pastor Paulo falou, você está escutando. Você está escutando a voz do Espírito, você está escutando o que Deus está te falando. Você escuta o vento, você não pode dizer de onde vem nem para onde ele vai. Assim acontece com quem é nascido do Espírito. Nasce pelo poder da palavra, nasce por aquilo que você escuta, nasce pelo que você crê. E Nicodemos pergunta: como que pode ser isso? Teve uma mulher que perguntou para Jesus: como é que eu bebo dessa água? E o que ela fez depois que ela bebeu da água? Ela foi até a cidade e chamou todo mundo. E ele? Será que Jesus não ensinou a ele como que ele pode beber dessa água? Como que ele pode nascer de novo? Jesus olha para ele e diz: eu não acredito, você é mestre. Você é mestre. Quanto tempo você está aqui, Nicodemos? Não era para você ter outra atitude, não era para você ter outro coração. Quanto tempo você já está aqui? E Jesus olha para ele e diz, né? Você é mestre, não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Jesus está dizendo para ele: olha, estou aqui, vocês querem mais razão, vocês querem mais argumentos, vocês querem que eu prove mais o quê para vocês crerem em mim? O que você quer mais? Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto,
assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira de deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que estes, volta um pouquinho, fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Cadê Nicodemos? Cadê a refutação de Nicodemos? Parece que Jesus está falando com quem? Sozinho. E aí ele diz o seguinte: o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais a noite. Os homens amaram mais o quê? Por que a gente ama mais a noite? Por que a gente ama a noite? A maior parte dos assaltos ocorre quando? Roubo, tráfico. Acontece que horas? Prostituição. Bebedice. Por que vocês acham que os cassinos são escuros? Quem já foi no cassino? Levanta a mão aqui. Pode, você já foi, Walter? Você passou. Você passou. Você não frequenta o cassino, não? Vocês passaram pelo cassino. E como que é o cassino? Escuro. Por quê? Por que cassino é escuro? Para você não ter noção do tempo. Tudo escuro. Você não tem noção da hora. Você perde a noção da hora. É essa a sensação que dá, Walter? Então, quando você frequentava o cassino, era assim? Não. Oi, você só? Que tinha que passar por dentro do cassino. E é gozado, né? Que para ir para o teatro tem que passar. E assim, é muito colorido. Eu já passei também, tá? Eu sei que a crentaiada aqui também já passou. Vocês ficaram com receio de levantar a mão. Só um levantou a mão. Vocês já viram. Os bingo aqui, como que são os bingo? Como que são os bingo? Tem janela? Não? Você já foi lá, Silvinha? Já? E aí, como que é? E? Você não percebeu. Ganhou pelo menos alguma coisa? E não percebeu. Quem pratica o mal odeia a luz
e não se aproxima da luz, temendo que as pessoas descubram. Nicodemos foi ter com Jesus o quê? De noite. De noite. Ok? O que diz o texto? É isso. Amém, gente? Quanta lição que dá para tirar desse texto, não tem? Muita coisa, não tem? Mas o que fica para a gente hoje? Nasça de novo. Amém? E é assim, você sabe quando isso aconteceu. Você sabe qual é uma das perguntas que tem para concílio de pastor? E se você não responder essa pergunta, você não passa no concílio. Você pode ter feito 4 anos de faculdade teológica, ter estudado tudo, ter feito tua monografia, e aí você é examinado por 7 pastores. A primeira pergunta é, o primeiro tema, conversão e chamada. Fale da sua conversão. Começa o concílio assim, fale da sua conversão. Não lembro, acabou. Acabou. Não tem concílio. A gente não vai ficar 3 horas examinando um candidato, perguntando para ele tudo, e a última pergunta a gente vai falar para ele, fale da sua conversão. Eu não sou convertido. A primeira pergunta que a gente faz no concílio, todo concílio batista começa assim, conversão e chamada. Você tem que lembrar, você tem que falar, como foi a sua conversão e como foi a sua chamada. A partir daí, os pastores olham um para o outro e dizem, ok, vamos continuar as perguntas? Agora a gente vem. Fale sobre Deus, depois eclesiologia, depois aí vem escatologia. Mas a gente começa um concílio com essa pergunta. Me fale da sua conversão e chamada. Amém? Vamos orar então, gente. Obrigado, Senhor, por essa manhã, pelo teu cuidado, teu amor sobre nós, Pai. Ensina-nos, ó Deus, cada dia mais andar com o Senhor. E obrigado, porque um dia o Senhor nos encontrou e nos transformou, Pai querido. Obrigado por esse encontro tão maravilhoso. E nós oramos para que outros também encontrem o Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém?